Três. Oi gente, tudo bem? Sou o professor Matheus do cursinho pré-vestibular daqui da Unesp, na cidade de Tarumã. E hoje a gente está aqui numa aula online, um pouco diferente dos nossos encontros que são presenciais, mas a gente vai fazer funcionar para vocês poderem se preparar para o vestibular que está vindo nos próximos meses, nas próximas semanas. Então, diferente dos nossos encontros presenciais, onde a gente faz uma aula mais expositiva, eu falo sobre os conteúdos e explico sobre a gramática e a literatura de forma expositiva, e depois a gente resolve questões sobre para a gente poder aprender na prática sobre o que a gente acabou de ver. Hoje a gente só vai fazer uma aula mais expositiva, a gente vai ver os conteúdos, eu vou explicar para vocês da melhor forma que eu consigo, para vocês conseguirem ir anotando, trazerem dúvidas no nosso próximo encontro presencial e poderem tirar as dúvidas do que vocês não entenderam, do que vocês entenderam e do que a gente pode fazer para a gente resolver as questões quando a gente estiver de forma presencial. Então hoje a gente só vai fazer alguma coisa expositiva, já que a gente está aqui à distância. Para começar, nos nossos encontros anteriores, essa já é a nossa quarta aula, nos nossos encontros anteriores vocês falaram sobre os vestibulares que vocês gostariam de fazer, os cursos que vocês querem entrar no futuro. Então, de novo, trazendo aqui para vocês a lista com as datas das universidades que vocês querem. Nada mudou, exceto que o período de isenção que a gente comentou na semana passada para o vestibular da Unesp já acabou. E hoje, dia 4 de setembro, já começou as inscrições para o vestibular da Unesp. Então, quem conseguiu a isenção já pode fazer a sua inscrição sem custo nenhum para poder participar e ingressar na universidade da Unesp daqui de Assis ou de qualquer uma das outras unidades. Sobre as outras, ainda estão rolando, menos a UEL. Então a gente já tinha conversado que as pessoas que gostariam de entrar na UEL já tinham feito, mas os outros editais ainda estão abertos, exceto da UEL. E editais. Lembre-se do que a gente falou, que vocês têm que ler o edital para vocês saberem todas as informações que vocês vão precisar em relação a datas, provas, os conteúdos que vão cair em cada uma e a própria estrutura da prova e outras informações que vão ser relevantes para vocês terem tudo em dia e não terem nenhuma surpresa na hora da prova, na hora da matrícula ou alguma coisa assim. Então, para a gente começar hoje a nossa aula, vamos falar sobre vários conteúdos diferentes, não vamos falar uma coisa específica, mas vai estar tudo no campo da morfologia. E o que é a morfologia? Bom, a morfologia vai ser o estudo do aspecto, da forma e da aparência externa da matéria. Vai ser o estudo da classificação, da origem, da flexão das palavras, dos processos e da formação pelos quais eles passam. Então, o que isso significa? A gente vai estudar a formação de palavras e a classificação delas dentro da língua portuguesa. Então, a gente vai falar de radical, de prefixo, de sufixo e como eles se organizam nas classes gramaticais, que são substantivos, verbos, adjetivos e os pronomes. Então, para a gente começar, vamos falar de estrutura das palavras. Para começar, sobre quando a gente fala de palavra, a menor parte dela, quando a gente vai falar disso, é o radical, que ela vai ser a menor parte porque ela vai carregar o sentido básico. Então, quando a gente tem um radical de uma palavra, significa que a gente tem essa pequena parte que quando a gente adicionar outras letras na frente, a gente vai formar palavras novas que ainda estão no mesmo campo semântico. Então a gente tem, por exemplo, flor, que o radical vai ser flor. Porque se a gente adicionar outras letras, a gente vai ter florista, floreira e florido. A gente também vai ter pedra, que o radical vai ser P-E-D-R. Porque se a gente adicionar outras palavras na frente de P-E-D-R, a gente vai ter pedreiro, pedrinha, pedregulho. Mesma coisa com cante, de cantar. A gente vai ter cantor, cantoria, cantigas e cantávamos. E a gente também tem escreve, que a gente vai ter escrever, escrevi, escrevemos, ou também reescrever. Reescrever é um pouco diferente, porque a gente está pegando o radical e a gente coloca palavras depois. Só que reescrever, o escreve está no meio, tem letras antes do escreve. Isso acontece porque outras categorias das estruturas das palavras são o prefixo. Isso é, o elemento que vem antes do radical. Então, a gente vai ter elementos antes do radical que vão dar efeitos diferentes para quando a gente está criando palavras novas. A gente vai ter, por exemplo, o in, de infeliz, que vai criar uma negação. Então, feliz
infeliz. A gente também vai ter o des, que vai criar uma negação, uma reversão. A gente vai ter as palavras desleal, desfazer, desarrumar. E a gente tem o prefixo, que vai dar essa ideia de anterioridade. Então a gente tem palavras como pré-história, pré-vestibular e prévia. O sufixo vai ser o contrário do prefixo. Se no prefixo a gente tem o elemento antes do radical, a gente vai ter no sufixo o elemento após o radical. Então a gente tem, por exemplo, dade. A gente tem feliz, a gente deixa só o radical, a gente adiciona dade, a gente vai ter felicidade, bondade, liberdade. Por causa que o sufixo dade vai falar de qualidade ou de estado. A gente também vai ter as palavras no diminutivo, que a gente adiciona um inho ou um zinho. Então casa vira casinha, flor vira florzinha. E a gente tem o oso ou o ento, que vai dar uma característica. Então a gente tem carinhoso, barulhento ou pedregoso. Tudo bem? Outras estruturas das palavras que a gente tem são as desinências, e elas vão indicar flexões. Então a gente vai ter as desinências que vão indicar tempo, pessoa, número e gênero. As desinências nominais são as que indicam gênero. Então a gente tem masculino, feminino, e a gente tem um número, que é singular e plural. E, por exemplo, a gente tem menino e menina. Dentro dessa desinência nominal, como a gente vai diferenciar menino e menina, é pelo O ou pelo A, onde o O vai ser o masculino e o A vai ser o feminino. Para isso é a gente fazendo a diferença de gênero. Para a gente fazer a diferença de número, a gente tem o S. Então se uma palavra tem o S, ela vai estar no plural. Se ela não tem, na maioria das vezes ela vai estar no singular. Então a gente tem livro e livros. E, exemplo dos dois, a gente tem professor e professora, e professores e professoras, que é a desinência de gênero mais número. Então a gente tem professor e professora, a diferença do masculino e do feminino, e a gente tem professores e professoras, que é a diferença do plural e do singular. Dentro das desinências, além da desinência nominal, a gente também vai ter a desinência verbal, que elas vão indicar o modo, o tempo e o número, o modo, tempo, número e pessoa. Então, por exemplo, a gente tem a palavra estudarei. A gente tem o verbo estudar. Se a gente está falando do re, a gente está falando do futuro do indicativo. Então a gente tem o modo indicativo e aí a gente tem o tempo do futuro, de algo que vai acontecer ainda. Então a gente tem o re, que indica o futuro e o indicativo, e a gente tem o i, que vai indicar o número e a pessoa. No caso, a primeira pessoa do singular. E aí a gente tem o re mais o i, estudarei. E a gente tem amariam, de amar. A gente tem uria, que vai ser o futuro do pretérito do indicativo, mais o m, que é a terceira pessoa do plural. Então, nós temos o modo indicativo de novo, mas o tempo vai ser o futuro do pretérito. E no número e pessoa, nós temos a terceira pessoa do plural. E quando a gente está fazendo isso, é quase como se fosse matemática. A gente está fazendo adições de termos para ter uma palavra no final. Então a gente tem o radical estude, mais o re, mais o i. Só que está faltando alguma coisa. A gente tem o an, mais o ria, mais o m. A gente tem estudarei, a gente tem o estude, mais o re, mais o i. Está faltando o quê? Estude, re, i. Está faltando o a. No amariam também, a gente tem o an, mais o ria, mais o m. Está faltando o a. Por quê? Porque quando a gente está fazendo essa adição, a gente faz o radical mais as vogais temáticas. E depois a gente vai adicionar a desinência verbal. Então, a vogal temática vai ser a vogal que vai ligar o radical e a desinência que vai indicar essa conjugação verbal. Então, por exemplo, a gente vai ter a primeira, a segunda e a terceira conjugação, com ar, com er e com ir, com as vogais a, e, i. Então a gente vai ter amar, falar, cantar, a gente vai ter vender, comer, sofrer, e a gente vai ter partir, dormir, assistir. Então a vogal temática é o que vai caracterizar e vai fazer essa ligação entre radical e a desinência. Então a gente volta aqui, a gente tem estude, mais vogal temática a, mais
re mais i, estudarei. E é assim que a gente vai formar a desinência. É o radical mais a vogal temática, e aí a desinência que a gente quer usar, a gente vai formar um vocábulo. Continuando com outros processos de formação de palavras, que não são radical, vogal temática e desinência, a gente tem a derivação, que tem dois tipos. A derivação prefixal, onde a gente tem infeliz e desfazer, que é o que a gente já comentou, e sufixal, feliz, felicidade. Então, é quando a gente pega uma palavra e adiciona algo antes ou depois. E outro processo de formação de palavras que a gente tem são os neologismos ou estrangeirismos, que são palavras novas na nossa língua, que a gente fala diariamente no cotidiano, ou termos de outra língua. Então a gente tem, por exemplo, printar, shopping, mouse e delivery. Shopping, mouse e delivery são estrangeirismos, são palavras que vieram do inglês e nós falamos no dia a dia, virou algo normal, virou uma palavra do dicionário português. Já printar também vem do inglês, de print, de imprimir, ou no que a gente usa hoje em dia na era digital, de tirar uma foto do nosso celular, de tirar uma foto do nosso computador, tirar uma print. Só que aí virou um neologismo, além de ser um estrangeirismo. Então a gente tem print, e aí transformamos em printar, porque essa é a estrutura da nossa conjugação verbal em português. Então, além de ser um estrangeirismo, uma palavra que vem de fora, de outro país, se tornou um neologismo, porque a gente criou uma palavra nova a partir de algo que já existia e deu um significado diferente. E agora a gente entra em substantivos, que, como a gente só está fazendo uma revisão de conteúdos que a gente já conhece, a gente vai falar de forma bem superficial. Então, são palavras que nomeiam seres, coisas, lugares, sentimentos, ideias ou fenômenos, coisas bem simples. E aí, essas palavras podem ser algo concreto, então uma casa, uma cadeira, algo que realmente existe, ou um conceito abstrato, a beleza, o amor, algo que a gente não consegue tocar. Vai ser algo que só está no nosso mundo das ideias, e isso vai ser um substantivo. Mas a gente também tem substantivo comum, como o nome de cidades, versus próprio, como São Paulo. Então, quando a gente vai falar de cidade, a gente vai colocar com letra minúscula, mas quando for o nome próprio, falando da cidade em si, a gente vai colocar com letra maiúscula, porque a gente está falando de algo específico ou de alguém específico, como, por exemplo, São Paulo ou Mateus. Por isso que a gente sempre vai escrever nomes próprios com letra maiúscula. E nós também temos os substantivos coletivos, como, por exemplo, o enxame, que é um conjunto de abelhas. E nesses substantivos, a gente também vai ter as flexões de gênero, como, por exemplo, menino e menina, dois substantivos diferentes que estão falando de dois grupos diferentes, de masculino e feminino. Também vamos ter a flexão de número, de livro e livros, e de grau, como casa, casinha, casarão. Aquilo que a gente já comentou de diminutivo, de número e de gênero há pouco tempo atrás. Outra categoria que a gente vai ter é sobre o adjetivo, que vai ter a função de caracterizar o substantivo. Então a gente tem uma palavra que a gente tem o substantivo, que é uma palavra que nomeia algo, e quando a gente usa um adjetivo com substantivo, a gente está caracterizando o substantivo. Então a gente vai ter o menino, substantivo, inteligente. A casa, substantivo, grande. A gente está dando uma qualidade para esses substantivos. E os adjetivos também vão se flexionar com gênero e número. Então a gente vai ter a menina bonita e as meninas bonitas. Da forma culta, quando a gente quer dizer isso, seria errado a gente falar menina bonitas ou meninas bonita, por exemplo, na forma culta da língua portuguesa, porque ele tem que concordar com o gênero e com o número. A gente não poderia falar, por exemplo, meninos bonitas ou meninos bonita, porque não está concordando com o gênero e com o número que veio anteriormente do substantivo. E a gente também vai ter a locução adjetiva, que vai ser uma expressão que vai equivaler a um adjetivo. Então, quando a gente usa o adjetivo, a gente está caracterizando o substantivo, mas a gente também pode a gente pode caracterizar alguma coisa sem necessariamente fazer nessa ordem, de menino inteligente, de menina bonita. A gente pode falar, por exemplo, amor de mãe, que faz referência ao amor materno. E também vai se flexionar em grau.
Então a gente vai ter o adjetivo que é comparativo, que a gente está comparando mais bonito, tão alto quanto, que a gente está falando que uma coisa é mais bonita que a outra, alguém é mais alto que outra pessoa. E o superlativo, que vai ser um exagero. Então a gente tem belíssimo ou muito forte. Dentro dessa classe também que a gente está falando, a gente vai ter os verbos. Então a gente vai ter diferentes tempos verbais. Por exemplo, no presente vai ter eu estudo, no pretérito vai ter eu estudei, no futuro eu estudarei. E nesses modos, nessa categoria de verbos, a gente vai ter os modos verbais também. Do indicativo, quando a gente está falando com certeza, eu vou. Do subjuntivo, quando a gente está com dúvida ou está fazendo uma hipótese sobre alguma coisa, se eu fosse. Ou do imperativo, que é quando a gente dá uma ordem ou um pedido. Vá, faça, diga, ande. E nessa categoria também a gente vai ter as vozes verbais, que é ativa, passiva e reflexiva. Por exemplo, o aluno escreveu a redação na ativa, a redação foi escrita pelo aluno na passiva, ou o aluno se feriu na reflexiva. Outras classes também que existem dentro desse campo da morfologia vai ser o advérbio, que vai indicar uma circunstância. Então a gente tem lugar, que é aqui, o tempo, ontem, o modo, rapidamente, e intensidade, muito. Então são palavras que vão indicar alguma circunstância de algo que está acontecendo. A gente também vai ter os pronomes, como os pessoais eu, nós, os possessivos, meu, nosso, os demonstrativos, este ou aquele, e os relativos, o que, o cujo, quando a gente está falando de alguém ou de algo. E também vamos ter as preposições, que elas vão ligar os termos. Então, vou a, gosto de, penso em, que é quando a gente está falando numa frase e a gente vai ligar um termo ao outro. Vou à escola, gosto de morango, penso em me tornar um professor. Em outras classes também a gente tem as conjugações, que elas vão ligar orações, e aí elas podem ser coordenativas ou subordinativas. As coordenativas, alguns exemplos são mas, e, ou, e as subordinativas, alguns exemplos são porque, embora ou se. Nós também temos os artigos, que vão definir o substantivo, como o menino ou um carro. Temos o numeral, que vai falar da quantidade ou da ordem. Então, foi a primeira vez, 2 alunos vieram. Ou uma interjeição, que vai expressar emoção, como ah, nossa, ei. E todas essas classes sempre vão estar juntos com a concordância, seja ela verbal ou nominal. Então, na verbal, como a gente já falou anteriormente, o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, os alunos estudam. A gente não seria considerado errado na norma culta portuguesa a gente falar os alunos estudam. A gente tem que concordar e flexionar na mesma pessoa do verbo. Exceto em alguns casos especiais. Então a gente tem o sujeito composto, João e Maria chegaram. Ou o coletivo, a multidão gritava, que a gente coloca o gritava no singular, porque estamos falando da multidão. E não das multidões, por exemplo. E mesmo que multidão se refira a um coletivo, a um plural. E também temos a expressão partitiva. A maioria dos alunos passou ou passaram. Esses são alguns casos especiais que a gente não precisa seguir a regra da concordância, que ela é absoluta, a gente pode dizer. E também temos a concordância nominal, onde o adjetivo vai concordar com o substantivo. Então, mulher bonita, homens bonitos. A gente tem um adjetivo que vai falar com o gênero e com o plural. Então, mulher bonita e não mulher bonitas, e homens bonitos, não homens bonito. E foi isso que eu trouxe hoje para vocês. Só algumas classes do âmbito da morfologia, da semântica, de ideias, que a gente vai comentar mais na semana que vem e vai resolver exercícios baseados neles. Porque quando a gente está falando de vestibulares, a maioria das questões vão ser de interpretação. Então, é bom a gente saber como cada um desses termos se comporta na prática e não só o que eles significam, como foi nessa aula expositiva. Então, até na semana que vem, quando a gente for resolver essas questões.